Oi, pessoas! Tem alguém aí? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue! Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Oi, Carol! Não sei se eu estou enxergando tudo. Que hoje está fogo. Carol, é só você por aqui hoje no momento? É. Oi! Flávia! E aí, pessoas? Nossa, agora eu consigo enxergar vocês bem melhor. Porque, né? Idade. E aí, pessoas, vamos falar sobre aquisição? Porque vocês pediram a beta, tô dando só um tempinho pro pessoal entrar. Eu achei melhor fazer hoje às 6, porque eu tenho um exercício às 7. E aí, Laurão? Nossa, acho que eu fiquei o dia inteiro em live. E aí já viu, né? Eu quero fugir do panelaço, porque vai começar a discutir hoje, eu já vi, quero fugir. Quero estar fazendo outra coisa. Porque, né? Saúde mental em primeiro lugar. E aí, pessoas, como está sendo a quarenteners de vocês? Vocês estão de boas? Estão tensos? Já estão querendo ir pra rua abraçar a árvore? Eu não sou de praia, dá pra ver pelo meu bronze. Eu já quero ir pra praia. Tá tudo bem com vocês? Tem um monte de fulano entrou, vários acenar. Estou acenando. Bom, vamos começar a conversar então. Primeiro eu quero explicar pra vocês o seguinte. Hoje, vocês me pediram muito que eu falasse sobre... Eu quero dirigir. Sim, né? Sair dirigindo por aí. Gente, eu quero pegar metrô. Aquelas coisas tipo... Quero pegar metrô. Eu já recebi aquela musiquinha do metrô. Eu não sei o que eu quero fazer, não. Eu não quero também falar que eu quero voltar pra normalidade porque o normal que era estranho. Então eu quero fazer a unha. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer, gente. Eu quero fazer a unha. Muito. Porque olha isso. Nunca na história desse ser humano ficou nesse nível. Então é o que eu mais quero. Bom, pessoas, é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho de aquisições pra vocês, que vocês pediram que eu falasse sobre aquisição. Eu vou falar um pouquinho baseado no meu trabalho lá na Arqueiro, mas levando em consideração que não é o único jeito de se trabalhar, não é a única forma de se trabalhar, não é a única forma de você publicar o seu livro, tá? Mas é um ponto de vista de como é que a aquisição numa grande editora funciona, para vocês terem em mente, não só na hora de você querer publicar o seu livro, mas também na hora de você comprar os livros, para vocês entenderem como é que esse trabalho acontece, tá? Como eu vou falar, muita gente tem vários jeitos de um livro chegar numa editora, tá? Lá na Arqueiro a gente não recebe livros diretamente do autor. O autor ligou e falou: eu tenho livro para publicar para você, vou mandar pro seu e-mail. Não funciona dessa forma lá, a gente só trabalha diretamente com agentes literários, tá? Eu já falei na primeira live que eu fiz, por favor, busquem agentes literários, que é a coisa mais importante no momento. E você precisa ter um agente, é o agente que vai correr atrás de editora para você, é o agente que vai trabalhar o seu nome, a sua marca, é o agente que vai trabalhar o seu livro com você. Antes de ir para um editor, ele tem que ser bem trabalhado para um editor de aquisição pegar e falar assim: nossa, muito bom isso aqui, quero publicar, tá? Outra coisa, que não adianta pra caramba falar assim: olha, eu publiquei no Wattpad, eu tenho 426 gazilhões de leituras. Se você escreve, por exemplo, sei lá, terror, e a minha... Eu te amo, Alana, tô morrendo de saudade de você. Quero te dar um beijo talado enorme quando eu voltar pra editora, tá? Sua linda. Voltando aqui, porque a Alana entrou e eu tenho que falar. É normal, a Alana aparece, eu tenho que falar: te amo. Entendeu? Faz parte. Quando você tem... Não adianta você chegar pra uma pessoa e falar assim: olha só, eu tenho gazilhões de leituras no Wattpad, publica meu livro. Pode ser incrível, só que se você escreve terror e você tá entrando em contato com uma editora
que publica romance, não vai bater no catálogo dela. Se ela é uma editora que tem um catálogo arrojado, que tem vários selos, de repente, ou não tem vários selos, mas publica vários gêneros dentro do mesmo selo, então tudo bem. Você pode ser considerado. Então, isso eu tô falando pra vocês porque não tem um único caminho para chegar lá, tá? Mas a parte de aquisições, que é o meu trabalho, a gente leva em consideração um monte de coisas, tá? Então é isso que eu vou falar um pouquinho pra vocês. Primeiro, a gente leva em consideração não só o quão bom o texto é, a narrativa é, mas qual é a história do autor, tipo, da onde esse autor surgiu. Ele é um autor que está começando agora ou ele é um autor que já tem muitos livros publicados? Isso quer dizer que um tipo vai ser publicado e o outro não? Não, mas a gente tem que levar em consideração porque é um trabalho diferente se ele for um autor com uma backlist ou com vários livros publicados ou um autor que está começando agora, tá? São trabalhos diferentes. A gente tem que levar em consideração, bate com o catálogo da editora que a gente trabalha. Por exemplo, eu sou uma pessoa que amo ler livros de terror, mas Arqueiro não publica livros de terror. Então, eu vejo às vezes nas listas que a gente recebe, que eu vou explicar como é que essas listas acontecem, eu vejo essas listas sensacionais com vários livros macabrinhos e eu só fico assim, vá, livro macabrinho, encontre um bom caminho para você. Eu espero que você seja publicado em português em algum momento. Porque não vai funcionar pra mim, entendeu? Agora, suspenses, ficção, thriller, ficção que a gente chama de ficção feminina quando não é nem um romance, nem um suspense, é uma ficção, no caso. Com os temas mais voltados para a vida da mulher. Poxa, até um YA, né, que é o jovem adulto. Dependendo, porque assim, a gente publica jovem adulto, a gente publica Nicola Jung, amo muito, Gayle Forman, mas alguns específicos. Então, assim, às vezes eu vejo um YA super bacana, mas que é tipo, sei lá, uma coisa que não cabe dentro do nosso catálogo de jeito nenhum. E aí eu olho e falo, poxa, é lindo, mas não é pra mim. Então, por que eu tô falando isso tudo? Tenham isso em mente, porque às vezes eu sei que tem muita gente aqui que escreve e que às vezes você manda e fala assim, ai não, ó, a editora tal me negou, me rejeitou. Eu não serei um autor sério porque não quer dizer que o teu material é ruim necessariamente. Quer dizer que às vezes ele não bate com o catálogo da editora. Tá? Então isso é levado em consideração. Existem editoras também, tem o lado, tipo, tem editoras que publicam muito autores brasileiros, tem editoras que não publicam tanto autores brasileiros. Por que isso? Às vezes é o tipo de trabalho que dá, porque o autor brasileiro dá muito mais trabalho. Não é porque ele é brasileiro, gente, mas é porque ele nunca foi publicado, no caso. Por exemplo, Eufrênia. Eu peguei meu livro e fui, sei lá, publicada pela Seguinte, tá? Que é o que aconteceu. Eles trabalharam o livro comigo, ele não estava pronto, tá? Então você pega o livro, aí a gente vai, eu escrevo o livro, a gente resolve como é que ele vai ser, como é que ele vai ser estruturado. Que aliás ele tá aqui em algum lugar. Ele vai ser estruturado, ele vai, como é que ele vai ser antes de chegar no formato bonitinho, em capinha, como essa estrutura aqui funciona. Eu tô falando em autor brasileiro, tá? Como é que levando o meu caso como um exemplo, como é que essa estrutura aqui de capítulos e de itens a gente chegou a essa conclusão? Conversando com a editora. No caso foi a Natália, maravilhosa, edita a minha vida. Então a gente foi, sentamos, conversamos, chegamos a uma conclusão de como é que a gente queria o livro. Aí editou-se o texto, trabalhamos a capa. Isso tudo, gente, quando vem de fora, foi publicado lá fora, chega aqui, ele recebe uma ótima tradução. A tradução, ela é revisada, né? Ela é cópia descada. E aí a gente não mexe no texto. Eu não tenho que trabalhar o texto com o autor, porque esse trabalho já foi feito na editora de origem dele, no caso. Entendeu? Então, assim, é mais difícil trabalhar autor brasileiro? De um certo ponto, sim. Mas de um certo ponto é mais difícil também lá fora, porque acaba saindo
caro, porque esses contratos lá de fora são pagos em dólar. E o brasileiro não é pago em dólar. E aí isso é um outro caso da aquisição. Que eu vou chegar lá. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso dizer é: não entre em pânico se você tá com um livro, escreveu seu livro, você quer publicar, você chegou para uma editora, a editora não aceitou de cara, e você fala, meu Deus do céu, eu não presto. Não é isso o caso. Você tem que levar em vários pontos de consideração. Como eu disse, o catálogo da editora, se o autor é novo ou não. O momento do livro. Porque às vezes a gente chega com uma, sei lá, com uma super fantasia. Um livro de fantasia mega escapista, bizarro, que se passa, sei lá, numa das luas de um planeta que não existe e que não sei o que. E não é o momento da fantasia. Tipo, a gente acabou de passar 2018, 2019. Foi uma época que a fantasia não... a fantasia como se só já é o nicho do nicho do nicho. Então, assim, dentro dos leitores, a galera que lê fantasia, que é super fiel à fantasia, é uma galera muito específica. São poucas... Não é que são poucas pessoas, mas considerando leitores em massa, é um grupo muito fechado. E aí foi uma época que a fantasia não estava acontecendo, não estava funcionando. Tem N razões para isso. É uma época em que a gente não está... foi uma época de crise econômica. Então é uma época que as pessoas não leem tanto ficção, porque tem muita gente que perde o emprego, ou que precisa mudar de emprego, ou porque precisa arranjar outros empregos, no plural. Então não tem grana para arranjar um curso. Então foca em livros de negócio, livros que te ensinam algo a mais que vai te ajudar nesse momento da sua vida. Ou você tá super mal porque você perdeu seu emprego, ou porque tá numa situação difícil economicamente. Então você vai focar no não ficção, em histórias de superação, em autoajuda, em tudo isso, porque você precisa remanejar a sua vida. E nisso a ficção fica um pouquinho na estante só, e não na sua mão para você ler. Então, quando você chega nesse cenário e chega com uma pessoa, eu tenho um livro de fantasia maravilhoso, ele não vai funcionar. Mas fantasia é escapista. Agora, esse é um momento que agora ainda tá muito cedo na pandemia, o que é bizarro falar, porque a gente já tá enclausurado há um tempão dentro de casa, mas em termos de mercado, até porque tá tudo fechado, então o que a gente tem agora de livros sendo vendidos no mundo é tudo online praticamente, né? São lojas online que eu tô dizendo, não só e-book, mas lojas online. A gente não sabe exatamente como tá essa lista de mais vendidos, o que tá acontecendo agora, mas o que tá começando a aparecer muito devagar é essa coisa meio escapista. São romances, ou é suspense, ou é uma fantasia, mas que você tire a cabeça do agora, sabe? Porque não é só o fator econômico, que obviamente é o que tá deixando todos nós ansiosos pra caramba, não é só o fator de saúde, que também estamos deixando todos ansiosos pra caramba, mas é o fator de que aonde eu vou tem alguma treta acontecendo, é um panelaço, é uma pessoa falando só coisa complexa na televisão, é o WhatsApp que não para de apitar com coisas aleatórias, então eu quero escapar. E aí entra a ficção, então minha amada ficção está começando a querer voltar pro topo e eu espero que ela volte. Então, isso é uma das questões a levar em consideração. Porque quando a gente contrata um livro, a gente não vai publicar o livro agora, tipo, eu contratei, mês que vem tá na rua. Por isso, pessoas amadas do meu coração, do meu Brasil maravilhoso, não adianta chegar e falar, oi, é janeiro, eu queria te entregar meu livro pra você publicar na Bienal. Porque a única coisa que você vai fazer, é arrancar minhas calças pela cabeça. Que isso não existe. Não vai funcionar assim, entendeu? Não é assim que acontece. Porque eu sacudi tanta cabeça que meu cabelo quase soltou. Porque você tem N situações antes de começar a botar o livro na prateleira. Como eu disse, você tem que trabalhar aquele texto, independente de ser vir de fora ou não, tem a parte de tradução, tem a parte de você diagramar aquele texto, de você corrigir aquele texto, revisar, né, desculpa. Trabalhar o marketing para esse, ver como é que estão, organizar ele dentro do seu plano para você publicar, pensar no que você vai colocar em pontos de venda na parte comercial, distribuir ele para o nosso país, que é pequenininho, né?
Então, assim, é muita coisa levada em consideração. Então, não achem que você vai contratar um livro, ele vai sair logo em seguida. Ele não vai, ele vai demorar um pouquinho para sair, tá? Uma das coisas que aconteceu quando eu fui para Arqueiro foi o primeiro livro que eu contratei. Na primeira semana que eu cheguei lá, a Nana, minha chefe, me falou assim: olha, você vai ler muita coisa boa, mas eu só quero, assim, o que te tirou o sono, o que foi espetacular. Porque muita coisa boa passa pela gente, mas não é tudo que vai se destacar. Porque a aquisição também leva a isso, gente. Imagina, lembra da sua livraria favorita? Quando você entra, tem aquela mesa lançamentos, né? Você tem que pensar o que vai se destacar no meio disso tudo. O que vai fazer a pessoa pegar e falar assim, sobre o que é isso aqui? E querer levar aquele livro para casa. Isso a gente tem que levar em consideração. Eu já li vários livros que eu fiquei assim, ai gente, eu amei isso. Mas eu já vi isso antes. Então, espera aí rapidinho que eu acho que tá suja a minha câmera. Ah, olha, entrei em foco agora. Eu já vi isso antes. Eu vi vários livros que eu amei, mas eu já vi antes. Ou eu não é novo, ou é uma coisa que não conquistou todos nós na editora. Então, deixamos passar, sabe? Então, é complexo. E aí, geralmente, quando a gente contrata o livro, ele só vai ser publicado, tipo, 1 ou 2 anos depois da contratação. E o que aconteceu foi, quando me falaram tudo isso, a primeira semana que eu tava lá, eu li Vox. E eu li... Foi o primeiro livro que eu peguei pra ler. E aí eu voltei pra editora, né, porque eu levei pra casa o manuscrito pra ler, que o Kindle, gente, ou qualquer e-reader, no caso, né, mas... é a minha felicidade, porque a gente recebe os manuscritos, lá atrás a gente tinha que imprimir, né? Quando não existia internet, isso tudo, você tinha que imprimir e ler o manuscrito mesmo, tipo, virar a página pra ler. Agora você coloca tudo aqui. Então é maravilhoso. Eu levei o manuscrito pra casa pra ler, li. Quando eu cheguei em casa, na editora no dia seguinte, eu falei assim, cara, esse livro é muito bom. Aí a Nana falou pra mim assim, tá, Fri, mas é aquilo que a gente falou, você vai ler livros muito bons? Eu falei, não. Esse livro é muito bom. Lê. Eu cheguei na editora em fevereiro, tá? Ela pegou, leu, e aí ela falou assim, meu Deus, esse livro é muito bom. Porque tinha tudo a ver com o nosso momento. É fevereiro de 2018, tá? Porque tinha tudo a ver com o que estava rolando em termos das eleições e tal. Porque Vox é uma distopia muito atual, é uma distopia que quer silenciar mulheres. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, isso tem que sair esse ano, correndo, no desespero e tal. E a gente conseguiu não só contratar ele, como ele saiu em outubro. Então, assim, foi tudo muito corrido. Só que ele saiu em outubro, logo quando deu aquela situação toda das livrarias também, a crise livreira. Então, isso afetou o desempenho dele também. Então, foi N coisas que aconteceram, tipo, não só dele, como de, né, vários livros que todos nós publicamos. Então, N coisas a gente tem que levar em consideração quando a gente contrata um livro, tá? E eu escuto muito também de vocês assim, ai, a série tal é maravilhosa, tem, tipo, sei lá, 10 volumes, tá? Diferentes. Ai, a série tá maravilhosa, mas vocês só publicaram até, sei lá, o 4º volume. Cadê o resto? O que acontece? Quando a gente publica, quando a gente publica série, a gente tem que acreditar muito naquela série. E geralmente a gente pega aos pouquinhos, né? Não se pega, por exemplo, uma série de 10 volumes, você não contrata tipo 10 de uma vez. Você contrata 3, depois você vê, funcionou. Aí você vai e vai aumentando esse contrato. Isso, mais uma vez, não é uma regrona, é o que geralmente acontece, mas não é regra pra tudo. Pegou aquilo tudo, a gente contratou, por exemplo, 3 volumes dessa série de 10 aleatórios. E os 3 não fizeram... não se destacaram, não venderam como a gente achou que fosse vender, por N razões, porque às vezes pode ter funcionado super pra caramba lá fora e não funcionou aqui, ou não funcionou em lugar nenhum, a gente achou que ia funcionar porque era maravilhoso, mas não deu certo, enfim. E aí, a gente para de publicar, porque é muito custoso contratar os livros e traduzir os livros e fazer o marketing dos livros e tudo. E todo mundo tipo, fica muito chateado com a editora quando a gente não publica continuidade de série e tudo. Mas a verdade é assim, você tem, sei lá, 100% de moedas. Você tem 100 moedas
né, que é o preço tudo daquele livro. Quando você publica aquele livro, a livraria vai ficar com 60 moedas, geralmente. Então sobrou para você 40 moedas. Nessas 40 moedas, sobrou para a editora 40 moedas, uma moeda dessas 40, 10 moedas dessas 40, vão para o autor. E todo o resto, todas as contas da marketing, tudo que é envolvido na produtora, na editora, ficam só com aquelas outras 30 moedas. Então, assim, quem acaba ganhando muito mais nessa situação é muito mais a livraria do que a editora. Ah, vamos demonizar as livrarias? Não, livrarias são amor, elas são parceiras, não façam isso. Mas é para vocês entenderem a matemática da parada, entendeu? E aí, quando essa série que a gente super contratou e super acreditou e queria muito que todo mundo lesse, não funciona, não vai pra frente, a gente não pode ficar apostando e jogar dinheiro fora. E aí a gente para de publicar aquela série. E aí, por um lado, tem gente que fica super chateada porque queria ler pra caramba aquela série e não vai ter o restante. Então, o que eu digo pra vocês? Quando a gente investe numa série e vocês gostaram, cara, fala pra geral. Sai falando pro porteiro do teu prédio, pra galera dentro do metrô, fala pro pessoal da tua escola, da tua faculdade, enche o saco da galera, sabe, do teu trabalho, fala pro vizinho que tá na rua levando o cachorro pra passear, espalha a palavra da série que você gosta, porque é isso que vai fazer aquela série, tipo, vai ajudar aquela série a vender. E a gente que eu digo, as editoras, a não cancelarem aquela série que você tanto gostou. Tá? Isso funciona também, gente, com TV, só que obviamente a produção é 1000 vezes mais cara do que a produção de um livro. Mas acontece com TV, às vezes a gente ama uma série. Gente, Lúcifer, aconteceu isso. Todo mundo adorava Lúcifer e tal, e o pessoal falou, não funcionou o suficiente, vamos cortar. Só que os fãs eram poucos, mas eram muito unidos e barulhentos, e conseguiu que a Netflix, acho que 2 temporadas a mais, salvasse a série. Isso aconteceu com outras séries também, e vai continuar acontecendo. Então, assim, tenham isso em mente, tá? E como funciona o trabalho de aquisição? A gente recebe várias listas. Existem feiras, grandes feiras. Uma delas foi cancelada agora por causa do coronavírus, que foi a Feira de Londres, que é uma das maiores feiras do ano. Londres e Frankfurt são feiras de direitos autorais que são muito badaladas. Frankfurt é em outubro, no final do ano ainda, mas a de Londres foi cancelada. Tem Bolonha, que é o mesmo estilo, mas é voltada para literatura infantil e juvenil. Tem a BookCon em Nova York, mas é mais uma bienal do que uma feira de direitos. E tudo isso rola, as pessoas vão pra lá, as editoras vão pra lá, os editores de todos os lugares, editoras, agentes, olheiros, né, que são os scouts, no caso, todo mundo vai, se conhece, conversa, todo mundo se conhece, gente, no mercado editorial, é maravilhoso. O pessoal vai pra lá, conversa pra caramba sobre os títulos que cada um tem. O que acontece? Cada editora lá fora, você tem uma lista cavalar, épica, de sinopses e de livros e de autores que você representa. E aí você tem aquela galera que você quer apostar, que tá chegando agora, assim, livros que estão sendo lançados agora, de autores iniciantes ou não. E você tem o que a gente chama de backlist, que é o que já foi publicado no passado, mas que às vezes vendeu num país, mas não vendeu no outro, tipo, não foi contratado num país, mas foi contratado em outro, então ele continua sendo comercializado porque o mundo é enorme. E aí, quando você tá lá, eles conversam pra caramba, trocam, e falam, poxa, esse livro tem a ver com a minha lista, com o meu catálogo, quero contratar esse livro e tal. Isso, gente, eu tô explicando muito assim, porque teria que ser um curso pra eu explicar como é que realmente funciona isso, porque não é tão simples. Mas, só pra não ficar chatão aqui também. O que acontece? A gente recebe catálogos e mais catálogos, que a Amanda tá seguindo essa live aqui. A Amanda ela é a guardiã de todos os catálogos. Eu tô caindo da cadeira. E eles chegam e a gente tem que ver todos esses catálogos e ver o que me chama a atenção. Sabe como é que é vendido esses livros? Imagina uma lista, tá? A Amanda, que é maravilhosa, é uma lista que tem
Às vezes é dividido, e não é um padrão entre editoras. Tem editoras que colocam capa, tem editora que não coloca, tem editora que manda em PDF, tem editora que manda em Word. Não é uma coisa específica, assim, um formato único. O que é triste, porque seria muito mais fácil para todos nós se fosse. Separado em gênero, separado em selo, se for o caso, e dentro dos selos separado em gênero, por autores e títulos. Aí tem o título, às vezes a capa se já tiver, a fotinha lá do autor, uma bio pequenininha do autor, tipo, de onde ele é, o que ele faz, como é que ele de onde ele tirou essa história, tipo, se ele é formado, no que ele é formado, no que ele trabalha e tal. Um históricozinho, né? E a sinopse do livro. Às vezes é uma sinopse mais gordinha, às vezes é pouquinho. É isso. É com base naquilo que você para e fala, eu quero ou não quero ler esse livro? Isso funciona ou não para a minha lista? Então, gente, o poder da sinopse é tudo, sabe? Tipo, a sinopse é quem vai chegar, é aquela pessoa que conta pra você como é que é o livro, e você fala, caramba, eu quero ler isso. É isso. A sinopse tem que ser, tipo, a parada. A Ju, que universo até chegar em nossas mãos, parabéns para todos os envolvidos. Ju, eu não te contei nem a metade do caminho, tá? Pra você entender o nível da parada. E é uma sinopsezinha, só que tá lá escrito. E aí você pega, às vezes você lê aquela sinopse e fala, isso é interessante, quero dar uma olhada nisso aqui. Você lê o livro e você fala, mais ou menos. E às vezes você pega uma sinopse e fala, vou ver isso aqui, de repente é interessante. E é um livro que vai mudar a sua vida. E se vocês acham também que a gente pega e fala, vou ler o livro todo pra ver qual é. Se nas primeiras 20% dos livros, porque a gente lê muito no Kindle, se nos primeiros 20% dos livros não deu certo, tipo, não me pregou, eu não sigo. Porque não vai funcionar. Isso, eu não sei se a minha chefe está ouvindo, tá? Se ela tá aqui. Mas a Amanda tá, ela trabalha comigo, ela não vai me cagotear pra lá, não. O que eu faço? Eu tô lendo, eu leio 20%, 25%. Se eu ainda tô na dúvida, eu sempre jogo lá. Já falo, Jane, jogo lá pro final pra ver como é que aquilo vai terminar. Porque eu gosto de entender como é que funciona, estabelecer o conflito, quem são os personagens, quais são os temas abordados e tal. E aí eu jogo pro final pra ver como é que aquilo vai funcionar. Porque por 20, 25% do livro eu já tenho uma ideia, mais ou menos. Aí é de experiência do que vai funcionar, se vai me surpreender ou não. Às vezes eu chego pro final e falo, peraí, como é que isso aconteceu? Surpreendente, deixa eu catar isso aqui. E aí eu volto. E às vezes eu chego no final e falei, nossa, eu tava esperando algo muito melhor, não quero. Porque não dá tempo de ler tudo. É desesperador, pessoas. E sabe o que é o pior? E aí é um pior que é bom, mas é quando você lê o livro é incrível, você quer comentar com as pessoas, ele não foi publicado nem lá fora. E aí você não pode comentar com ninguém. E aí é desesperador. E essa é a minha vida. Enfim. Então isso tudo acontece. A Jane perguntou aqui, Frine, sobre livros infantis, pode nos falar algo? Eu posso falar só um pouquinho, no sentido que, assim, ele funciona mais ou menos no estilo do que eu tô falando, mas, gente, eu tô com uma alergia horrorosa, tá? Eu lavei minha mão, eu tô com álcool gel na mão, mas eu limpei meus livros. E eu tô com a pontinha aqui do meu nariz, coçando horrores. Não é corona, é alergia. A Jane perguntou como é que funciona com o livro infantil. O livro infantil, eu não vou te dizer o que é avaliado no livro infantil, porque eu não avalio o infantil, e aí eu posso estar falando muita besteira, porque eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa experiência. Mas ele tem uma feira só para ele, que é Bolonha, no caso, e ele tem ele funciona também em nível de... como é que eu vou dizer? Temas... Ele é dividido em idades também, que você tem a galera pré-alfabetização, alfabetização, tem livros já mais didáticos, vou dizer, mais romanceados. Então, eu acho que ele é um mundo único e ele é um mundo ainda mais complexo do que o nosso. Porque é muito mais coisas que tem que levar em consideração aí. Então, assim, e normalmente são editoras ou selos especializados. A gente já publicou... alguns livros infantis, a gente está vendo algumas outras coisas nesse sentido, mas a gente não tem uma especialidade nessa parte. Então eu não quero falar e acabar falando besteira para vocês, mas pensem que tudo isso que eu estou falando se aplica um pouco ao infantil,
mas tem as suas nuances que aí a galera de infantil com certeza vai saber muito melhor do que eu. Isso tudo dito, pessoas, a Leni tá falando, ia adorar trabalhar com isso. Tô amando o assunto. Eu amo trabalhar com isso. As pessoas me perguntam como é que eu vim parar em aquisições. Eu sempre trabalhei com livro em paralelo ao meu trabalho, mas eu não trabalhava com livro, assim, não era o que pagava as minhas contas, até o momento que passou a ser. E eu fui para Arqueiro trabalhar. E é muito importante, quando a gente fala, não só para escrever, mas para trabalhar com livro, você tem que ser leitor. E você tem que ser leitor de tudo, tá? Amanhã eu vou fazer um Free News sobre thrillers, né? Sobre suspense. E já vou te responder também, Clara. É sobre suspense. Eu, Frine, não sou uma leitora de suspense por lazer. Eu sou uma leitora de suspense por trabalho. Então, assim, como que eu consigo pegar nuance? Eu estudo o que tá funcionando, o que funcionando no nosso catálogo, o que funciona no nosso país. Porque às vezes é uma coisa que a gente publica-se muito lá fora e aqui não pega tanto, né? Thriller é uma dessas questões, no caso. Então, são coisas, são nuances que você também tem que estar com as anteninhas. Não basta gostar de ler, sabe? Isso é o ponto de partida. Aí você tem que estudar um monte de outras coisas em paralelo. Eu ainda tô aprendendo pra caramba, eu tô na Arqueiro há 2 anos. Eu ainda tô aprendendo muito, mas assim, é muita coisa. Desculpa. A Clara perguntou, você não lê nem middle grade? A Arqueiro não publica. O que a gente tinha era um infantil quase middle grade, não era exatamente, que era o Nate, que é tipo o diário de um banana, só que eu acho que é melhor. Mas a gente não publica. Eu já li middle grade antes de eu ir trabalhar na Arqueiro. Eu trabalhei com parecer, eu fiz parecer para outras editoras, eu fiz para Arqueiro também, mas eu fiz para outras editoras e eu li um middle grade, que aliás ele era macabrinho, e era maravilhoso. E acabou que não foi publicado aqui, eu acho. E o middle grade, gente, pra quem não sabe esse termo, é entre o infantil e o jovem adulto. É pra galera que tem, tipo, 12 anos, 13 anos, então não é exatamente adolescente. É tipo um pré-adolescente, por isso que é middle grade. E tem livros maravilhosos em middle grade. A gente tem um autor maravilhoso no middle grade, que é o Jin Anutsu. Ele manda muito bem em middle grade. Os primeiros livros da Lully Trigo também, eles podem ser considerados middle grades, porque ele é pra criança. Esse middle grade, essa galera mais jovem, no caso. E entrando mais velhos. Então, eu amo middle grade é muito legal. Mas o que aqui? Que saudade que me dá o clube. Ah, Carolzinha, eu também sinto muita falta sua. Queria voltar aos nossos encontros semanais. Beijos, Fábio. Fábio, beijo, minha querida. Isso tudo dito, pessoas. A aquisição tem N... Eu não peguei minha água, né? Vim pra cá, não peguei água. Tem N coisas que são levadas em consideração na hora de adquirir, de fazer a aquisição de um livro. E parte disso também, assim, não dá simplesmente sair comprando tudo que é livro que é maneiro, que a gente gosta, porque a gente tem que pensar num planejamento. Então, por exemplo, a gente adquiriu um livro para Arqueiro, que é Scarlett Peckham. Eu já falei bastante aqui no meu Instagram sobre ela, que eu adoro. Que é uma autora de época, e ela é uma autora de época recente até. Ela tem 3 livros publicados, agora vai entrar no 4º, mas de 2 séries diferentes. E a gente já contratou 3 livros dela. Eu tô querendo muito que dê certo. A gente, se Deus quiser, vai publicar ainda esse ano o livro dela, porque, né, pandemia esculhambou a nossa vida. Mas a gente tem um esquema de como publicar, porque ela é romance de época. Então, por exemplo, de época a gente tem muitos livros da Julia Quinn para publicar, a gente tem muitos livros da Lisa Kleypas para publicar, a gente tem mais umas coisas vindo aí, e a gente tem ela que é nova agora. Então a gente já vai investir nela, tipo, 2020. Para 2021 a gente já tá com outros planos. Então tem todo um esqueminha, que não é só do tipo, gostei,
vou contratar, gostei, vou contratar, entendeu? Tem um esqueminha aí por trás. E aí tem a situação também do adiantamento, que é o famigerado adiantamento, que aí a Amanda também manja tudo de adiantamento, porque ela é que faz os contratos lá da Arqueiro e da Sextante. Quando você contrata um livro lá de fora, geralmente, lá de fora que eu digo qualquer exterior, tá? Pode ser Europa, África, Austrália, Estados Unidos, para onde exterior do país, você contrata, às vezes ele é contratado por adiantamento. O que você faz? Você gostou de um livro, você paga, tá, eu vou pagar, vou chutar um número aqui, tá? Vou pagar, sei lá, $5.000 pelo adiantamento desse livro. Ah, tá bom. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ela entra, vou te responder, Carolzinha. Quando ele chegou, tá bom, a sua oferta foi aceita, porque eu também não falei dos leilões, né? Sua oferta foi aceita, eu te pago $5.000, então eu vou te pagar $2.500 quando você assina o contrato. E quando o seu livro for publicado, que pode ser de 1 a 2 anos mais pra frente, eu vou te pagar os outros $2.500. Ok? Aí, ele começa a ser vendido. Quando o livro começa a ser vendido, todos os royalties, que são normalmente 10% em cima do preço de capa, é o que o autor ganha. Ele vai somando para bater do que eu já paguei, que é o adiantamento. Quando ele bateu esse valor, aí ele passa a ganhar os royalties dele. Então ele passa a ganhar essa grana. Tem adiantamentos que são super altos e tem adiantamentos que não são tão altos. E tem adiantamentos que não existem, que você contrata sem adiantamento. Então, automaticamente, o livro começou a vender, ele começa a ganhar o royalty. Então, depende do contrato que for feito pelo seu agente literário. Tá vendo como é importante o agente literário? E aí, quando eu falei essas feiras lá atrás, a feira de Londres, a de Frankfurt, a de Bolonha e tudo, é tipo um leilão. Quando eu soube que era um leilão de direitos autorais, eu achava que era igual bolsa de valores, sabe? Tipo, eu tenho esse livro aqui para ser vendido. Todo mundo, eu dou X dinheiro, não sei o que, vendido para fulana de tal, sabe? Eu achava que era isso. Não é, tá? Existem N maneiras de você conseguir fazer a contratação daquele livro. Só que aí é muito técnico, eu não vou entrar em todos os pormenores agora, mas, por exemplo, você faz uma oferta. Então, por exemplo, eu quero pelo livro tal, eu quero 5.000 reais nesse livro. Você entra em contato com o agente daquele autor e fala, eu quero fazer essa oferta para esse livro aqui. O agente pode falar, olha só, Frine, já tá rolando uma oferta para esse livro. Já. Então, como é que vai ser? Aí tem tipos de leilão. Tem leilões que você... várias rodadas rolando e aí você vai aumentando a sua oferta. Tem situações que eu posso chegar e falar assim, olha só, eu gostei tanto desse livro que eu não quero nem que ele vá a leilão. Como eu fui a primeira da PIC 1, 2, 3 nele, eu quero pagar mais do que o normal. Se o normal fosse tipo $5.000, eu tô chutando só pra poder ficar fácil o valor, tá? Eu quero pagar 15, mas ele não vai a leilão. Ele já é meu. E aí na hora o cara tem que responder. Ele não pode ter tempo pra pensar e avaliar. Que aí é um tipo de oferta que é chamado de preempt, que é literalmente o PIC 1, 2, 3. Às vezes não, às vezes é do tipo, eu gostei muito, mas eu não quero fazer um puta, né, um adiantamento gigantesco, uma oferta enorme, porque eu não sei como é que vai ser, não sei se vai valer a pena, eu vou perder dinheiro. Então, vamos fazer uma coisa mais tranquilinha. Aí tem relão de mais oferta ou não, e aí eu vou entrar num nível enjoado aqui pra falar pra vocês, mas é complexo. Daniel, isso fica público? Não fica público. Quem sabe disso são o agente vai te dizer que tem outras ofertas. Você não sabe quais são as outras editoras que estão concorrendo com você. E você não sabe as ofertas. Você pode chegar e falar, eu ofereço 5.000. Dependendo do tipo, isso que eu falei, dependendo do tipo de leilão, ele fala assim, olha, a gente vai para uma rodada de melhores ofertas agora. Eu não sei quais são as melhores ofertas. Eu posso fazer uma melhor oferta de 10.000, sendo que as outras eram todas tipo de 3. E aí eu dancei, porque eu botei muito mais grana, mas acabei contratando o livro. Ou não, eu posso fazer uma de 10, achando que eu tô abafando, e na verdade as melhores ofertas foram todas de 20, e aí eu fonha pra mim, não levei o livro.
E às vezes não é o caso de melhores ofertas, né, rodado de melhores ofertas, que é chamado de best offers, e sim do tipo, olha, a gente vai receber ofertas até tal. Isso aconteceu há um tempo atrás, agora não lembro nem qual foi o título. Eu quis um título, a gente quis um título, eu falei, olha, eu te dou X dinheiros. Aí a pessoa, pro agente, aí o agente falou, olha, tem uma outra oferta no Brasil rolando, vamos lá, agora tá, sei lá, 2, né, X dinheiro vezes 2. Então eu dou vezes 3. E, aumentaram pra vezes 4. A gente foi, acabou que chegou, sei lá, 6 vezes, né, o valor que a gente tinha colocado, mas aí aquela coisa, vale a grana? Poxa, eu acho que vai funcionar pra caramba do nosso catálogo, a gente não pode perder esse livro. Ou às vezes chega um ponto que você fala assim, tá muito caro, não vai valer a pena pra mim, vai ser um prejuízo, não quero sair, não vou ofertar mais. Então é literalmente a bolsa de valores, tá? Só que você não sabe quem tá contigo naquela. E aí o que acontece? O pessoal fala, poxa, mas você não fica público? Poxa, os agentes não podem sacanear e pegar a maior grana das editoras e não... sabe, tipo, você é meio que má fé. Esse é o negócio. O meio literário, todo mundo se conhece, todo mundo faz negócio junto. E assim, se você vai fazer uma coisa muito feia e nada legal, todo mundo vai saber. Então, assim, não adianta entrar querendo puxar o tapete de editor, de tradutor, de autor, de agente, porque todo mundo vai saber. E assim, e por mais que nós sejamos todas editoras concorrentes, a gente é colega. Então assim, um vai falar pro outro, olha só, aquele cara zoou, ele fez isso, eu não quero mais trabalhar com ele não. E aí a galera meio que se junta, sabe? Então assim, é um meio muito bacana de trabalhar nesse sentido, porque por mais que tenha concorrência, tem muito coleguismo. E eu vim de uma instituição financeira, que é é completamente diferente disso. Então, assim, eu achei muito legal o coleguismo que tem no mercado editorial e eu não estava esperando. Então, é bem isso. Nossa, é muito incerto, você pode dar mais dinheiro que todas as ofertas e pode dar pouco e não ter nada. Exatamente, é muito... E aí você vai muito de feeling, vai de você sacar o que tá rolando por trás, vai de você analisar o quanto a sua editora vai investir, o que vale, o que não vale investir nesse título, sabe? Então, assim, tem muita coisa a levar em consideração. A Thaís, antes da Thaís, fez uma pergunta, peraí. Carol, você perguntou aqui como é feita as aquisições de livros de línguas que não são em inglês. Geralmente, quem faz, por exemplo, isso aconteceu agora com... Cadê? Camila Lackberg. Camila Lackberg, que maravilhoso, a Gaiola de Ouro, ela é sueca, tá? E o livro, quando chegou pra gente, ele já chegou traduzido, mas geralmente o que acontece é eles pegam uma parte, que é chamado sample, que às vezes é de 2, 3 capítulos, às vezes é de... isso aconteceu nesse livro também. Gente, esse livro é maravilhoso, A Intérprete, é maravilhoso. Esse livro a gente contratou ele com 2 capítulos traduzidos, ele é alemão, e quando ele chegou pra gente, ele falou, olha, eu tenho um sample em inglês de 2 capítulos, se não me engano. Acho que era isso, 2 ou 3 capítulos. A gente leu e é incrível, a gente falou, cara, quero. E aí eles mandam o sample e tipo uma sinopse de tudo que vai acontecer no livro. Olha, vai acontecer isso, ela vai passar por isso, não sei o que, rarararará. E aí você fala, tá, então vai terminar assim, não sei o que, tá bom. E aí você pode ofertar e contratar aquele livro, ou não, falar, não sei não, quero ver o material completo traduzido. Nesse meio tempo, outra editora pode chegar e falar, não, eu gostei do que eu vi, quero contratar agora, ou não. Então, todos são riscos que você corre. E esse aqui a gente contratou assim, porque a autora é incrível, ela é cineasta, ela é roteirista lá na Alemanha, se não me engano. E agora não lembro se ela é alemã ou se é austríaca, mas o idioma é alemão. E ela é cinematográfico que você vê o livro acontecer, sabe? Tipo, você vê as cenas, é incrível, é muito bom. Não se passa depois da Segunda Guerra, se passa bem depois da Segunda Guerra, mas é sobre o que rolou, os julgamentos de Frankfurt, que tem a ver com a Segunda Guerra. Então, leiam, é maravilhoso. E isso que acontece, Carol. Isso acontece se o livro é alemão, se o livro é chinês, se o livro é coreano, sempre vem um sample, e isso acontece ficção e não ficção, tá? Com todas as informações, o que vai acontecer. Às vezes é só o sample, às vezes você só tem uma apresentação, uma carta de apresentação, mas ainda vai chegar o sample e tal. Então é uma coisa que não é única, ela tá sempre acontecendo.
Tô fazendo um abaixo-assinado pra Lisa Kleypas vir ao Brasil. A gente também quer que ela venha. Deixa eu ver aqui. Tem muito coleguismo, isso é muito legal. Frine, vamos supor que este livro já esteja publicado lá fora. Ok, mas o contato é feito diretamente com o autor e a gente mesmo, só com a gente. A gente não entra em contato com o autor. É direto, só a gente. Editora fala com a gente, editora fala com a editora. Ninguém fala com o autor, tá? O agente que é o interlocutor do autor. Tem mais uma pergunta aqui, cadê? Peraí que eu tô perdendo aqui. Como você começou a trabalhar no mercado editorial? Isso eu falei um pouquinho atrás. Ai, gente, eu tô apertando errado. Que inferno! Pronto. Eu trabalhava em mercado em comunicação interna, corporativa, de seguradora. Mas eu trabalhei nisso durante 12 anos, só que antes disso, acho que uns 5 anos antes de eu entrar nessa seguradora, eu sempre trabalhei com livro, sempre mexi com eventos literários, lia muito, fazia parecer para editoras. E parecer é aquela coisa que você pega a lei e fala, funciona ou não funciona, acho que é legal, não acho e tal. E eu trabalhava muito com isso, passei mais de 15 anos trabalhando muito com livro em paralelo ao meu trabalho. E aí eu resolvi mudar a minha vida, e aí surgiu essa oportunidade na Arqueiro e eu vim trabalhar como editora de aquisições. Uma outra coisa que acontece, a Arqueiro e a Sextante, ela tem uma equipe de aquisições. A gente trabalha isso, às vezes, dependendo do livro, a gente ajuda. Eu estou trabalhando num livro agora muito legal, que se Deus quiser vai sair logo também, que é de uma autora brasileira, é não ficção. A gente meio que edita antes de ir pro editorial, e aí o editorial meio que aí entra mesmo empolgadíssimo dentro desse livro. A gente trabalha muito essa parte com o autor. Nós somos muito responsáveis também por cativar a galera do marketing, o pessoal do editorial, o pessoal do comercial. Assim, como a gente contratou aquele livro, a gente tem que passar para eles o porquê que a gente quer aquele livro nas mãos dos nossos leitores brasileiros, sabe? Porque isso é o que vai botar óleo na engrenagem de toda a editora para correr atrás e falar, nossa, isso aqui funciona por causa disso, e quais são os argumentos de venda para esse livro. Então, a gente tem que... O brilho nos olhos que aquele livro despertou na gente, a gente tem que despertar no resto da editora, sabe? Então, é muito legal. Algumas editoras funcionam que a galera de aquisição é a mesma galera do editorial. Então, você contrata e edita aquele livro. E algumas editoras têm esse pessoal separado, que é o caso da Arqueiro e da Sextante. Então, é nesse tipo. Peraí, que a Thaís perguntou, amiga, não sei se perdi isso, por que a internet oscilou? Mas nos casos como a Julia Quinn e Lisa Kleypas, que são todos publicados pela Arqueiro, é um contrato com o autor ou a aquisição é sempre da obra? Depende. Isso depende muito do contrato e da quantidade de títulos que a gente tem que sejam interessantes, e isso também depende muito do que é fechado entre como é que eu vou dizer? A editora e o agente. Por exemplo, a gente tem isso da Nora Roberts. A gente publica algumas trilogias da Nora Roberts que não é a parte de romance, são a parte sobrenatural, a parte... o Quarteto de Noivas foi. Mas são séries separadas, porque a Nora Roberts tem uma quantidade de coisas tão gigantesca que eles são feitos não por obra, mas por conjuntos, sabe? Então, por exemplo, as distopias, o sobrenatural, acho que tem mais uns 2 gêneros dela, vem pra gente. Os romances e tudo vão pra outra editora. E aí, assim, é separado. E aí, esses contratos são feitos dessa forma. É complexo eu explicar isso, é porque é difícil isso, gente. Eu fico preocupada aqui, porque faltam 10 minutos pra acabar, e eu quero que vocês perguntem e tirem dúvidas e tudo mais, porque é difícil falar de aquisição sem entrar
no detalhe, no detalhe, no detalhe, porque tem isso que eu tô falando pra vocês é tipo isso aqui, mas tem muito mais coisa pra baixo e que aí ia ficar chatão e não ia dar tempo de ser uma hora só. Então, Frine, quem pode dar, fazer, não sei, parecer as editoras. Então, o que acontece, Fábio? Nem toda editora trabalha com parecerista, tá? Lá no Cheiro de Livro, a gente fez um monte de podcast sobre toda a ponta do livro, assim, desde a gente fez com autores, fez com editores, fez com pessoal de marketing, com pareceristas, com pessoal de aquisição, e a gente fez várias entrevistas, a Vivi que fez isso tudo, ficou incrível. Dá um pulo lá no cheirodelivro.com, perdão, tem um negócio chamado Litcast, e tem toda a parte, tem todas as informações, e tem um que é sobre parecer. Tem editora que trabalha com parecerista, e aí é uma galera que eles têm, são leitores de confiança que eles têm para ler e dar aquela resposta sobre aquele livro. Tem editora que não trabalha com parecerista, a Arqueiro não trabalha com parecerista, nesse caso. Ou não trabalha mais. E dá uma olhada lá, porque já faz muito tempo que eu não faço parecer. Então eu não sei exatamente como é feito esse contato com as editoras. Mas a Vivi conversou com a Tita e com mais alguém que eu não lembro, e que fazem pareceres, e elas podem explicar melhor no programa do Litcast. Passa lá no Cheiro de Livro para poder ver. Como acontece para um autor nacional ser publicado lá fora? Agente literário, amor. Exatamente. Isso acontece. O agente literário que vai pegar o conteúdo dele, ver se funciona lá fora, se tem a ver com o mercado de fora, e aí vai correr atrás de fazer um sample, que é aquilo que eu falei pra Carolzinha, traduzir um pedaço, fazer uma carta de apresentação, fazer aquele trabalho incrível para poder mandar para os editores lá fora, para os agentes lá fora, para aí então contratar daqui para lá, entendeu? Então tem todo essa situação. Amiga, deixa as lives salvas no seu perfil no IGTV. Não consigo, mas eu tô colocando tudo lá no YouTube, que tem aqui o link no meu perfil, no último link do meu perfil, tem o link do meu canal no YouTube, que eu sou fã agora. E eu tô colocando todas as lives lá e tô linkando todas elas num post no meu Facebook também. Então vai ficar salvo nesse sentido. Eu não consigo colocar no IGTV, eu não sei, o Instagram tem problemas com a minha pessoa, ou eu tenho problemas tecnológicos, o que é mais viável. Então eu não tô conseguindo fazer isso. Mas fiquem de longe. Na Aquisições do Arqueiro, vocês fazem divisões, tipo, quem lê mais gênero e tal. Olha, Aquisições do Arqueiro sou eu e a Nona. São 2 pessoas. Então, a gente lê tudo. Eu leio mais ficção do que não ficção, embora eu também leia não ficção para sextante. Mas o meu foco é ficção. E a gente lê muito o que a gente publica. Então, a gente lê ficção histórica, romance de época, ficção feminina, thriller, YA crossover, que é, né, tipo Gale Forman e tal, algumas coisas, e mais alguns gêneros que estão sumindo na minha cabeça agora. Então nesse sistema a gente não tem uma galera, são poucas pessoas. Então é isso. Só tenho olhos para a Coqueste na estante. Liberdade, gente, comprei lá. É isso. Mais alguma pergunta, gente, antes do Instagram começar a fazer aquele autodestruir e falar 5, 4, é horrível, gente, quando acontece isso. Eu fico desesperada. Essa live foi para explicar mais ou menos como funciona aquisições. Eu não toquei nem na metade do que quer dizer o meu trabalho e todos os níveis de detalhe que entra, porque é muita coisa em uma hora só, não dá tempo. E assim, tem coisas que eu literalmente preciso desenhar, porque é muito cheio de pormenores. Mas, se vocês tiverem outras dúvidas ou quiserem algum outro tipo de conteúdo aqui para as lives, né, da quarentena, manda direct pra mim, comenta lá no meus posts e tudo. Comentem, gente, é bom ver que vocês continuam por aqui, tá? E aí eu vou fazendo as lives de acordo com o que vocês quiserem, dentro da minha capacidade.
É... É isso. Fica mais tempo, eu tô adorando. Eu sei, o Instagram que me esculhamba, que quer cortar quando chega a 1 hora. Mas é isso. Esse é o trabalho de aquisição, pessoas. É complexo, às vezes tem uma coisa... Os seus óculos são da Volt, são iguais aos meus, só que de outra cor. Não, os meus óculos são chiques, gente. Meu óculos é Dolce & Gabbana, tá? E não é fake. Morri numa grana. Aquisição, gente, é complexo, mas é muito bom. E uma das únicas coisas que não é exatamente ruim é que você tem que ler de tudo, independente de você gostar, de você curtir ou não. E você lê não só com os olhos do leitor, mas você lê com um olhar mais crítico. Então, é difícil, não é simples. A gente está sempre se questionando várias coisas. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mas a gente faz com muito carinho pra vocês. Então eu espero que vocês gostem dos livros que a gente escolhe. E é isso. Eu também saudade de você, Carolzinha. Quem é essa mulher no retrato atrás? Clara, essa aqui é a Moira Crane Dumbledore, que é uma personagem de uma fanfiction que eu escrevi. E na época do Live Journal, que provavelmente vocês não eram nascidos, eu conheci uma menina que fez eu mandei partes da minha fanfiction pra ela, e ela fez o retrato da Moira pra mim. E aí ficou aqui, porque eu sou apaixonada pela minha personagem. Foi a primeira personagem que eu criei, gente. Fanfiqueira, amor. E aí eu coloquei ali. Adorei Frine, muita coisa que eu não tinha ideia. Saudades do clube. Eu também. Adorei conhecer desse mundo. Que bom. Já pensou em fazer um ao vivo no YouTube? Lá não tem esse tempo limite. Eu pensei, Ju, só que eu não tenho tanta gente lá no YouTube. A minha galera tá aqui. E aí eu não funciono muito bem no YouTube. Assim, tipo, eu tenho problemas tecnológicos no YouTube. E aí eu não quis fazer a live lá nesse sentido. Por isso que eu acabo deixando aqui. É Moira Dumbledore. Ela é filha do Dumbledore. É Mary Sue do cacete, mas eu adoro, amo de paixão minha bebê. Aquisição é trabalhoso pra cacete, trabalho pra caraca, mas amo de paixão e nem ligo. Exatamente. Exatamente isso. Oi, Jessie! É exatamente isso. A aquisição é um trabalho que não para, a gente tá lendo sempre, não só o que a gente recebe, o que a gente busca, o que a gente tem ideia, mas às vezes a gente tá vendo uma coisa na rua e você fala, faz a conexão com outra coisa que gera a sugestão de um livro ou de um outro projeto. Então, a nossa cabeça nunca para, sabe? E o mais difícil, eu acho, que é quando a gente tem que dizer não pra uma coisa que a gente gosta muito, mas que não cabe no nosso catálogo. Ou quando a gente perde aquele livro que a gente queria muito e que acabou indo para uma outra editora porque foi feito o contrato antes, ou por N razões de negócio mesmo, né? Do negócio, do trabalho. E a gente fica, poxa, que dó, queria ele pra mim. Mas é muito bom, todos nós nos conhecemos, todo mundo do livro se conhece, se ajuda muito, todo mundo tá meio que no mesmo barco sempre. Então, tem um coleguismo muito bacana, isso é uma coisa muito legal. Quem sabe um dia, então, emenda uma live na outra, fica mais Frine. Ai, gente, aliás, amanhã tem Frine News, tá? Pra vocês que gostam de ficar olhando pra minha cara, falando, tagarelando, feito louca. Amanhã eu vou estar 2 vezes, uma vez na Arqueiro, uma vez na Sextante. Na Arqueiro, todo dia, 1h da tarde, tem Frine News. Então passa lá, fica ligado que a gente tem uma live sempre lá. Amanhã eu vou falar sobre os thrillers, né? Sobre os livros de suspense da Arqueiro. E na Sextante, amanhã, às 3 da tarde, eu vou conversar com o Fred Alboni. A gente vai falar sobre essa situação toda de estar fechada em casa, sobre vulnerabilidade, sobre, nossa, conexões. Vai ser um papo muito bacana. E aí vai ser na Sextante. Então, 1h da tarde eu vejo vocês na Arqueiro. Às 3 da tarde eu vejo vocês na Sextante. Então, não me deixem sozinhos, apareçam lá, tá? É tão bom esse bate-papo que a hora passa muito rápido. Passa sim, Jess, passa muito rápido. Já são aqui 7 horas batendo. Enquanto o Instagram não me jogar pra fora, eu vou ficando por aqui. Mas é isso, pessoas. Então, 29, 28, começou a me jogar pra fora. Tenham isso em mente quando vocês forem comprar os seus próximos livros, tá?
Pensem na editora que escolheu ele pra vocês e trabalhou muito pra que ele chegasse até vocês. E não odeiem a gente, porque a gente gosta muito de vocês, tá bom, pessoas? Um beijo, vejo vocês quinta-feira que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui. Mas amanhã eu tô na Arqueiro e na Sextante. Beijos pra vocês. Quase que cai.